Olá, amigos provedores de acesso de internet do Brasil. Meu nome é Leonardo Furtado, sou o chair do Comitê de Programas do Brasil Peering Forum, o BPF. Esse vídeo aqui, montado exclusivamente para você, falaremos de gerenciamento de desempenho e o quão importante isso é para o negócio do provedor. Vamos lá? Quando falando de gerenciamento de desempenho, vamos na mesma linha das demais disciplinas de gerenciamento já discutidas em artigos da Wiki do BPF e assim como também aqui no canal do YouTube. A gerência de configurações, gerência de falhas, incidentes, performance, que é justamente, não somente essas, que falarei aqui agora no vídeo. Bom, o cliente, seja ele residencial, mas principalmente o corporativo, ele está interessado em 3 métricas aqui. Na questão de desempenho, 3 métricas. E uma métrica na questão de disponibilidade. Vamos começar pelo mais fácil, que não tem nada a ver com desempenho necessariamente. O uptime da rede dele. Ou o quanto de downtime ele não teve. Então essa é a conta que o cliente faz. Então temos um artigo muito interessante produzido na Wiki do BPF, assim como um vídeo aqui no canal do YouTube, que fala só do tema disponibilidade. Então, vamos pular aqui e ir direto para o que interessa. Na questão do desempenho, há 3 coisas que o provedor está interessado. Número 1, a taxa de encaminhamento de pacotes por segundo associada à largura de banda do circuito contratado. 2, latência. 3, jitter. Tem uma quarta aqui, na verdade, já ia me esquecendo, o índice de perda de pacotes, que inclui algumas regras aqui, não somente a perda pela perda, mas, por exemplo, se você tem fragmentação de pacotes na rede, você vai ter uma diminuição de performance em diversas arquiteturas de roteadores que a gente vê instalada por aí. Enfim, vou deixar esse aqui para falar por último. E focar apenas o quê? Na taxa de encaminhamento de pacotes por segundo associado à largura de banda do canal do circuito contratado, a latência e o jitter. Vamos lá? Começando pela largura de banda e pela taxa efetiva de encaminhamento de pacotes por segundo. Vamos falar disso primeiro. Bom, vocês todos conhecem os padrões Ethernet, os padrões dos subcomitês 800, 2.3 e tantos que tem por aí. O que esses padrões estabelecem? São padrões. Primeira analogia que eu vou falar aqui, hein? Adoro analogias. Você tem a porta de um roteador Juniper ou Cisco de alto porte. Porta 10 gigabits. 10 gigabits. Porta 10 gigabits. E a porta 10 gigabits de um outro fabricante. Não vou dar o nome aqui, mas você pode sugerir qualquer fabricante que você quiser. Mas o fabricante que tem um equipamento de classe menor, não estou julgando a qualidade, estou falando da classe, o porte, menor, que também tem uma porta 10 gigabits. Qual dessas duas portas, desse router Cisco, Juniper, ou esse router marca X, Y, Z, por exemplo, qual dos dois é mais rápido? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se você pensar pela taxa de linha da porta 10 gigabits, eles têm a mesma performance. É que nem analogias aqui, já que eu tinha falado de analogias, o que pesa mais? 1 kg de chumbo, ou nesse caso 10 kg de chumbo, ou 10 kg de algodão? Há quem fale que 10 kg de chumbo pese mais do que 10 kg de algodão, sobre o argumento que o algodão é fofinho, que o chumbo é muito duro. Enfim, na verdade, se ambos pesam 10 kg, têm o mesmo peso, correto? Então, se ambas as duas portas, da marca A, B aqui que eu falei, e da marca C e D aqui que eu não falei, mas tudo é 10 GB, na taxa de linha, no que tange ao Ethernet, eles têm a mesma capacidade. Mas por que um aguenta tráfego 10 GB e outros não aguentam tráfego 10 GB? Por quê? Eu estou usando a unidade 10 gigabits como uma referência, poderia ser um valor maior, enfim, eu estou, na verdade, comentando um conceito de arquitetura aqui dentro. Porque uma coisa é a taxa efetiva Ethernet, a taxa de linha Ethernet. Ela é regida de acordo com padrão. Então, todo vendedor aqui montar um adaptador Ethernet assim assado, com essas especificações, conforme
os padrões Ethernet e tal, vai ter aquela porta funcionando naquela taxa de linha. Mas isso não significa que a taxa efetiva, real, que é o throughput, né, do encaminhamento de pacote. Throughput é a taxa efetiva de encaminhamento de pacote. É medido em pacotes por segundo. Ao contrário do teu canal de comunicação Ethernet, que a unidade é bits por segundo, tá? Quando a gente mede primariamente a performance de um adaptador de rede, funcionando numa rede, é a taxa de pacotes por segundo. Porque aí eu tenho que falar alguma coisa de arquitetura aqui dentro. Dentro dos seus roteadores, há componentes, ou deverá haver componentes especializados, única e exclusivamente para as funções de processamento de pacotes. Perfeito? Há algumas arquiteturas empregadas aqui, chamamos padrões de NPU, que é ou de CPU, depende da arquitetura. A primeira delas, muito simples, vamos pegar um processador Intel, aquele que você tem no seu computador. Não exatamente aquele, mas abordagem 86. Tá? Muitos equipamentos menores no mercado implementam essas CPUs, que são extremamente flexíveis. Você realmente, por software, você pinta e borda, como nós citamos aqui no Rio de Janeiro, você pinta e borda à vontade com esse tipo de arquitetura de CPU, tá? Porque as instruções são primariamente executadas por interrupções de software. Então os pacotes eles são recebidos, então uma interrupção de software recebe aquele pacote no buffer de entrada da porta, encaminha aquilo ali lá dentro e por software ele vai fazer tudo aquilo que tiver que acontecer no pacote. Fazer o roteamento, reescrita de cabeçalhos, NAT, fazer policiamento de banda, de taxa, né? Uma CL, enfim. Tá? Perfeito? Então ele faz isso por software. Um outro exemplo de arquitetura de processamento de pacotes é o ASIC, né, que é o Application Specific Integrated Circuit, ASIC, que é o que tem dentro dos switches. Mesmo os switches L2 tem o ASIC. Os switches L3 tem o ASIC, mas ele é melhor, é um silício melhor. O silício do ASIC de um switch, seja L2 ou L3, primariamente nesse caso aí, até mesmo roteadores que também têm ASICs, tá? Nem todos, mas muitos têm. É um silício altamente especializado, porém de pipeline de processamento de pacotes fixo, um tanto engessado e limitado. Moral da história, a vantagem de um ASIC, numa arquitetura dessa de roteador, que o router realmente, ou o switch nesse caso, ele consegue fazer as instruções sobre os pacotes muito rapidamente, porque não há o envolvimento de processos ou interrupções de software. Todas as ações que devem ser executadas sobre os pacotes em trânsito ocorrem única e exclusivamente em silício especializado, que é o ASIC. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser muito rápido e ter uma excelente relação de custo-benefício, né, ele tem limitações. Limitações principalmente no que diz respeito a capacidades. Não é qualquer ASIC por aí que vai conseguir armazenar toda a tabela de internet programada lá na TCAN dele. Não vai conseguir. Tá? E algumas instruções são bem complexas. Parece que não, mas algumas instruções são bem complexas nas ações do plano de dados do equipamento. Principalmente a consulta ou parsing de instruções dos cabeçalhos e a manipulação de dados de cabeçalhos. São operações complexas do ponto de vista de plano de dados. E os ASICs têm dificuldade, notoriamente têm dificuldade de fazer isso aí. Novas gerações de ASICs que estão chegando no mercado já fazem isso melhor ou praticamente viabilizam usar um ASIC para esse tipo de coisa. Porque há uma outra tecnologia de silício que eu vou comentar daqui a pouco, que é bem mais cara e faz isso melhor. Enfim, então tem lá o ASIC. A terceira tecnologia, que é essa que eu citei e não citei, é o FPGA, que é o Field Programmable Gate Array, FPGA. O FPGA já é um silício bem caro. Ele é reprogramável, coisa que o ASIC não é, né? O ASIC ele sai da fábrica sabendo fazer uma qualidade de instruções e não dá para inventar muito aqui. Faz o óbvio, né?
L2, L3, ACL, QoS e olhe lá. Tem dificuldade de implementar mais coisas além dessas. Alguns vendors não topam executar instruções que o Silício não consegue executar, eu compenso por software. Isso alguns fabricantes fazem, outros não vão querer fazer isso. Ou faz no Silício, ou não tem nem comando para você fazer, pelo menos naquele modelo de equipamento. Já numa CPU não tem problema, faz tudo por software mesmo, no FPGA não. E detalhe, voltando aqui para o ASIC, quando ele sai da fábrica, ele sai sabendo fazer aquilo ali, vai ser para sempre. Não tem como reprogramar um ASIC, é o respin dele, não tem como botar uma coisa nova nele. Tem uma nova geração de silícios, ASIC, que são reprogramáveis, mas não estão ainda fartamente disponíveis no mercado, muito pelo contrário. Já o FPGA é justamente aquilo que todos nós gostaríamos de ter, que é um silício muito especializado, tem muita capacidade, é reprogramável, só que custa caro. Por isso que às vezes você vê um módulo de portas para um roteador de uma família mais top, né? Aí você vê milhares e milhares e milhares de reais. Você fica, tudo isso é caro. Não, porque a tecnologia de processamento de pacotes daquele silício é altamente especializada. Tem muita capacidade, é reprogramável, é amplamente especializado e consegue fazer em paralelo múltiplas operações complexas sobre os pacotes. Coisa que um switch comum não vai fazer. Que um software router, por mais que você pudesse implementar aquilo tudo em software, quando ele começa a colocar tráfego em cima dele, ele não vai aguentar. Ele vai ter um aumento muito grande de processamento. Porque duas operações, por mais básicas que elas sejam, por incrível que pareça, que todo roteador faz, determinação de caminhos e encaminhamento de pacotes. Todo router faz isso. Parece simples, né? Mas são duas operações de I/O de rede que são intensas, computacionalmente intensas, por incrível que pareça. Aí quando há necessidade de fazer manipulações de cabeçalhos, com tags de VLAN, com labels MPLS, principalmente numa L2 de VPN, que é bem complexo no ponto de vista de pipeline, aí isso um switch comum não vai conseguir fazer, um software router faz até um limite, depois ele vai ter degradação de performance, é notório isso aí, e um roteador com FPGA ele faz isso com o pé nas costas, e mais, faz outras coisas juntas ali. Tem vários tipos de CPLDs e FPGAs que eu não vou entrar no mérito de falar um por um ali. Mas só para você lembrar, você tem CPU, você tem ASIC e você tem FPGA, assim, tipificando três grandes exemplos aí de arquiteturas de encaminhamento de pacote. Tá, Leonardo, mas você está falando de gerenciamento de desempenho, o que isso tem a ver? Calma, ainda vou chegar lá. Porque antes de você querer olhar o desempenho, a minha primeira pergunta é, você compreende as arquiteturas de roteadores e switches de forma que possibilite dimensionar uma solução pela qualidade de recursos que ela tem que embarcar naquele perímetro da rede, para aquela missão e função, e naquela densidade de acessos, tráfego, traduções, sessões, prefixos e todo o resto que tipifica a capacidade de um equipamento? Então o desempenho ele só é viável no ponto de vista de manutenção, de fazê-lo ser uma métrica gerenciável, se a tua rede ela tem uma capacidade dimensionada. Se o teu projeto técnico observou isso aí. Não importa a arquitetura de router que você está usando, não estou julgando o fabricante que você está usando, você pode usar o fabricante que você achar fiel para você, que é parceiro, que te ajuda, que tem preço, que tem um time de P&D do teu lado, engenharia, operação e suporte, serviço, você tem que se casar com alguém, né? Algumas pessoas preferem trabalhar por best of breed. O que é best of breed? Cara, eu não vou estar ligado a nenhuma marca, não. Eu vou olhar os melhores de cada categoria de solução e vou fazer meu bebê de rosemary aqui. Eu já fui esse profissional por muitos anos, né? Hoje eu entendo que é melhor você ser mais fiel, porque é bom você ter um bom fornecedor do teu lado. É bom, é muito bom. Então, essa é a sugestão, vai na cabeça de cada um. Então, eu não estou julgando a marca que você usa, o modelo que você usa, o equipamento que você usa, se é software, se é router, se é ASIC, se é FPGA, apenas tenha critério. Dimensione seu equipamento com base. Tem um vídeo no YouTube
no canal da BPF, assim como tem um artigo que fala disso aí. Como é que você vai fazer um projeto para investir numa solução, beleza? E uma das coisas, nesses tantos critérios que nós usamos, tem lá o conceito de capacidade. E o desempenho vai estar ali, velho. Tá? Então, moral da história, uma coisa é a tua taxa de linha. A outra coisa é quanto efetivamente de tráfego você consegue processar dentro do equipamento. Que é outra realidade. Tá? Aí estamos esbarrando o desempenho, ele é restrito pela capacidade dos teus elementos. É uma informação muito importante para vocês. Agora, quando você pensa em gerenciamento de desempenho, então você vai ter que ter o quê? Estabelecer um SLA com o teu assinante. Aí no SLA você vai falar o quê? Ó, cara, esse é meu padrão de disponibilidade, já fui falado disso aí. Aí eu tenho, né, os testes que eu tenho que fazer na minha rede, testes de RFC, por exemplo, que assegurem que aquele circuito, com os elementos na rede, a rede em uso, em operação, ele sustenta aquela taxa contratada para tráfego com um mix de payloads, que é o iMix, que informa vários tipos de payloads, vários tamanhos, enfim. Né? E então você tem a disponibilidade e você tem medido por instrumento um circuito que ele fornece de forma homologada e comprovada aquela taxa que você está contratando, 10 MB, 20 MB, 50 MB, 100 MB, qualquer que tenha sido a taxa contratada ali, 1 GB, né? Então é muito importante para essa linha aqui. No entanto, além da taxa efetiva de encaminhamento de pacote, temos outras coisas para olhar aqui dentro. Isso remete também à arquitetura do equipamento. Mas não somente isso. Por exemplo, disponibilidade a gente trata pelo gerenciamento, né, de desempenho também, assim como incidentes e falhas. Perfeito. Já o desempenho, a gente mede, por exemplo, se eu estou contratando um circuito de 100 MB, passa 100 MB, então qualquer que seja o elemento ativo que eu colocar ali dentro, tem que ter uma tecnologia de processamento de pacotes que consiga dar conta de diversos tipos de payload numa taxa de 100 MB. Então tem que ser medido isso aí. Né? Geralmente, para circuitos corporativos, botamos uma ferramenta boa, calibrada, que faz o teste lá de RFC certinho. Só que acontece, né? Às vezes o cara pega um circuito de internet de 200 MB, mas bota um roteador na casa do cliente que passou de 80 MB a 100 MB, a caixa não aguenta. Ou seja, o problema não é a interface gigabit, mesmo que a sincronizada ali a 100 MB, o problema não está na interface gigabit. O problema é que, por mais que o cara tenha uma porta gigabit, internamente a caixa não dá conta de processar aquelas instruções acima de uma determinada taxa, que seria lá 100 MB, por exemplo. Então, isso é um problema claro. Então, isso aí é fácil, você ter conduzir um teste que assegure uma taxa de linha que seja exatamente aquela contratada pelo teu assinante. Outra questão é a latência. A latência é uma variável, muito, muito, muito importante, porque diversos tipos de aplicações possuem requerimentos distintos para a questão da qualidade. Por exemplo, voz. Voz gasta muito pouca banda, mas é extremamente sensível à latência, jitter e perda de pacote. Extremamente sensível, principalmente a jitter e a perda de pacote. Se a latência for um pouco alta para a voz, mas ela for constante, a tendência é que o jitter buffer dos endpoints consigam dar conta, você quase não perceba. Agora, jitter acima de 30 milissegundos você vai perceber. Perda de pacotes acima de 1% você vai perceber. Né? O problema é que a latência tem várias áreas, vários estágios de latência. Por exemplo, atraso de processamento. Então, cada elemento ativo na rede vai desprender algum ciclo de processamento que vai incorrer em um pequeno ou um grande atraso nas transmissões daquele cara. O próximo salto, idem. Próximo salto, idem. Então, o processamento,
ele é afetado pela qualidade da arquitetura de encaminhamento de pacotes, certo? E ele é um atraso variável, porque em dado momento, principalmente em arquiteturas de soft router, né, quando elas são abusivas como? Elas são muito boas, tem mercado para elas, mas da maneira que você colocou, da maneira que você dimensionou, enfim, com as características do teu dimensionamento, não é adequado para aquela parte da tua rede, para aquele volume de tráfego, para aquela quantidade de sessões. É basicamente isso que eu estou falando. Então, em dados momentos do dia, o processamento está baixo, ou depois está médio, depois está alto, depois está baixo de novo. Então, os atrasos vão ser diferentes. É um atraso variável. Outro tipo de atraso é o atraso de fila, né? Que é o queuing delay. Por que é atraso de fila, gente? Porque eu sou um pacote, eu acabei de entrar numa fila e tem um pacote na minha frente. A rede está congestionada? Tá. Se tem um pacote, já está congestionado. Se não tivesse um pacote na minha frente, eu seria transmitido direto. Então a rede não está congestionada, mas como tem um pacote, ela está congestionada. Quanto tempo eu vou ter que ficar me esperando na fila até ser minha vez? É o tempo do router serializar e transmitir aquele pacote. Que são a serialização. A serialização é um atraso fixo, medido em microsegundo. O tempo de espera que eu vou ficar na fila lá, ele já é variável, em milissegundos. Então, se eu chegar agora, só um pacote, tem 10 pacotes na minha frente. Aí o próximo pacote da mesma seção onde eu estou, chegou na fila, tem 15. Aí outro pacote tem 6. Então, toda hora, né, a quantidade de pacotes na fila muda de salto a salto na rede. Isso vai afetar, né, vai provocar flutuações no atraso fim a fim da rede, né? Outra, o delay de propagação. É uma coisa, tem um circuito 100 mega Rio de Janeiro, Niterói, que é logo ali do outro lado. Outra coisa, tem um circuito 100 mega Rio Natal, né, Rio Grande do Norte. Pode ser, para o ser humano pode ser mínima diferença, mas para sistemas e computadores a diferença existe, né? Que a propagação, certos tipos de meio de transmissão propagam melhor, né? Então, você tem atrasos fixos e atrasos variáveis. Então, o teu projeto de infraestrutura, o tipo de equipamento que você monta na tua rede, disponibiliza na tua rede, ele tem que passar por um processo de seleção de solução, conforme já comentado em artigos aqui na Wiki do BPF, no canal do YouTube. Quais são os seus critérios? Porque você tem capacidades para observar ali dentro. Essas capacidades, elas influenciam a escala do equipamento, tanto no plano de controle quanto, agora nesse caso, falando no plano de dados, a escala e no desempenho, certo? Então, essa é uma informação importante com relação ao desempenho. Beleza, então suponhamos que nesse momento você tem uma rede onde os seus elementos presentes sejam bem dimensionados, não excessivamente ou superdimensionados. Eles são bem dimensionados, eles dão conta do recado para as matrizes de conversação e densidades de usuários e volumes de tráfego presentes e futuros com alguma folga. Legal? E que as arquiteturas de processamento de pacotes sejam mais especializadas, né? Quando feitas por silício especializado, melhor. Quando feitas por software, mas as densidades reportadas naquele router virtual lá, enfim, ou naquele router que tem processamento por software, está dentro do normal dele, está dentro das capacidades dele. Vamos pensar que então tua rede ela esteja 100% nessas boas práticas ali. O que você vai olhar com relação a métricas de gerenciamento? Você tem que prover nos seus sistemas de gerenciamento ordens de monitoramento, capacidades, etc., relacionadas ao quê? A taxa efetiva de encaminhamento de pacotes por segundo, ao correto e comprovado uso da taxa do circuito contratado, obviamente, da latência, que ela tem que ser controlada na sua rede, latência fim a fim, que incorpora processamento, fila,
serialização, transmissão e propagação, né? Que tem fixos e variáveis. E o jitter, que é a diferença de atraso entre pacotes de uma mesma sessão, de uma mesma comunicação. E por último, a perda de pacote. Isso tudo pode ser, é bem complicado na verdade, porque a rede Ethernet IP e MPLS são redes de transmissão estatísticas. Então, ter certeza das coisas numa rede estatística é bem difícil, né? Ou é mais difícil, pela natureza estatística da rede. Então, se é uma transmissão determinística, não tem problema. Agora, a estatística você tem problema. Porque, dependendo de como você montou o seu projeto técnico, talvez não haja suficiência de recursos para acomodar toda a carga de tráfego que é ofertada. Aí tem um congestionamento, aí você vai ter descarte, né? Como é que a gente pode fazer isso aí? Um projeto de capacidade na rede vai afetar o teu desempenho. Então eu volto à estaca zero. Desempenho e capacidade andam lado a lado. Por essas e outras razões. Em adição, políticas de qualidade de serviço, GIF-Serve, especialmente nesse caso aqui, em combinação com estratégias baseadas no MPLS, DSTE, por exemplo, seriam alívios, né, que você poderia colocar, repousar sobre a tua rede para fazer com que transmissões mais importantes tivessem uma frequência de expedição mais imediatista, enquanto transmissões mais padrão ficariam, né, no modelo de melhor esforço. O problema é que o Marco Civil na internet brasileira aparentemente proíbe esse tipo de distinção para o tráfego de internet. Mas para o tráfego de serviços de valor agregado, telecom, na tua rede, você poderia fazer isso aí. Criar modelos de 4 ou 5 classes de tráfego, que você vai dar prioridade devida para tráfego em tempo real, de baixa latência, tráfego de missão crítica 1, tráfego de missão crítica 2, melhor esforço e uma classe de punição de tráfego que não se comporta bem. Seria uma coisa que nós faríamos num projeto de QoS, né? E os seus sistemas de gerenciamento estando devidamente alimentados com os indicadores necessários para trazer à tona, trazer à luz mesmo como a sua rede está performando. Você tem um SLA da sua própria rede, do nível de serviço dela, dos indicadores de quantos pacotes percorrem para cada classe de tráfego, qual que é o índice de descarte de cada classe de tráfego, etc. e tal. Assim como, quando solicitado, ou no momento da ativação de um cliente, principalmente corporativo, você já fazer um teste lá, meu circuito está homologado, eu estou te fornecendo um circuito com essa capacidade está sendo atendida com o equipamento que eu estou colocando para você trabalhar aí, né? Então, o gerenciamento de desempenho ele é muito interessante, assim como toda e qualquer disciplina de gerenciamento prevista no padrão FICAPS, no TMN e tudo mais. E para finalizar, no BPF, dá uma conferida na Wiki, já tem muito artigo bacana sobre o tema. Logo em breve estaremos aí publicando novos conteúdos para falarmos de gerenciamento da rede do provedor. Porque da minha parte, assim como outras pessoas que compartilham o mesmo sentimento, o gerenciamento no provedor é talvez uma das áreas mais nebulosas, mais difíceis, porque o provedor ele acha que o gerenciamento é os ABICs, ele acha que o gerenciamento é o PRTG. Tem gerenciamento? Tem, PRTG. Sabe? A gente tem que trabalhar melhor isso aí. E não é nem um momento agora de falar disso. O BPF ele quer ajudar o provedor de internet do Brasil, ele quer ajudar a internet brasileira.